Тебе, наверное, интересно, зачем я тебя позвал? Насчет спектакля? Вы там на Западе, наверное, со своим гуманизмом и толерантностью вообще скоро охоту запретите. Охота у нас в крови, она часть многовековой русской культуры. Стрелял когда-нибудь по живой мишени? Никогда. Попробуешь? Vous n'avez pas envie d'essayer? Merci beaucoup. Pas aujourd'hui, non. Merci. Не сегодня. Не сегодня. Ясно. Волки! Илю? Ты, кстати, не спросил меня, что я думаю о спектакле. Вот так быстро ушли. На мой взгляд, это типичный пример упадка вашей культуры. Извращение, которое выдается за свободу, открытость, творческий поиск и все такое. Ваши так называемые моральные ценности искривлены и деградировали. Вами управляют трусы. И ты, вот конкретно ты, представляешь все то, что мы презираем, что я презираю. Recentemente eu acabei de assistir um filme francês chamado Compromete. É um filme que é ambientalizado na Rússia e baseado em fatos reais. Conta a história de um francês que acabou preso na Sibéria por um crime que ele não cometeu. Eu vou tentar, pessoal, não dar spoilers do filme, porque a minha intenção é que os senhores assistam esse filme, né? Eu não sei se eu vou disponibilizar o filme aqui na plataforma para os senhores assistirem aqui no Rumble, mas eu vou deixar o link do site na descrição, caso for do interesse dos senhores assistirem, que eu espero que vocês assistam, porque é muito bom o filme, tá? Deem uma chance. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Como eu disse anteriormente, eu acabei de assistir um filme francês, né, chamado de Compromete. Ele é um filme que é ambientalizado na Sibéria e conta a história de um francês num filme chamado de Mathieu. Ele é um professor de teatro de cultura francesa na Sibéria, na região de Irkutsk. Olha que interessante, né, pessoal? Irkutsk. Quem já assistiu os vídeos aqui do canal sobre máfia russa, um vídeo recente que eu postei também sobre os POCs, né? Tá ciente de uma personagem aqui dos vídeos, que eu já mencionei ela acho que nos 3 vídeos. Inclusive ela é capa de 2 vídeos aqui do canal, né? Sobre a Bratva, a máfia russa, e sobre o sindicato Bucetal, que é a russa transiberiana Yulia Moliga, ou mais conhecida como Moligan Beach. Eu vou deixar a imagem dela aí na tela para os senhores. Ela é uma transexual russa, uma travesti, nascida na região da Sibéria de Irkutsk, no Oblast de Irkutsk. Para quem não sabe, né, Irkutsk, eu só vou dar uma adenda aqui, tá, pessoal? É uma das regiões mais fodidas da Rússia, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Foi uma das regiões mais impactadas pelo colapso da União Soviética. No início dos anos 90 até os anos 2000, Irkutsk teve uma epidemia de drogas e de HIV, né? Tanto que até hoje Irkutsk é considerada não só a cidade, pessoal, o Oblast como um todo. O Oblast na Rússia é estado, tá? É considerado a capital da AIDS na Rússia. Tanto que tem muitos centros de pesquisa, de desenvolvimento de medicamento nessa região para tratar as pessoas que foram contaminadas pelo vírus do HIV. E a região de Irkutsk é conhecida como a Paris Siberiana. É uma das cidades mais bonitas da Rússia. Ela fica em frente ao lago Baikal, que é um lago bem famoso. E o filme, né, tem como protagonista um francês numa cidade considerada a Paris Siberiana. E ele vai lá, né, ele é professor de teatro, de cultura francesa, numa instituição russa. E ele é um cara, ao que aparenta ser, né, no filme, no início, um professor bem respeitado pelos seus colegas, até que tem um ponto de virada na vida dele, que é uma apresentação de teatro. Nessa apresentação de teatro que ele vai fazer, tem alguns membros de instituições governamentais da Rússia, né? E ele faz uma peça de teatro, como eu posso dizer para os senhores, pessoal, bem lacradora. Ele coloca 2 caras para fazer lá um ato obsceno homossexual durante a peça. E isso pega muito mal para ele. Tanto que até a mulher dele, na qual a esposa dele tem uma esposa e tem uma filha, tá? Eu esqueci de mencionar isso. Eles estão acompanhando a peça, elas decidem se retirar por vergonha daquilo, né? E depois dessa peça, a vida dele gira de cabeça para baixo e começa a dar muita merda, né? Então ele acaba sendo preso por causa disso, na prisão russa. Depois ele acaba sendo solto, só que ele não pode sair da região e ele acaba por fugir, né? O desenrolar da história é que ele foge da Rússia e volta para a França. Mas o que eu quero tirar disso é o seguinte, pessoal. Eu quero analisar um pouco o perfil do Mathieu, né?
que é o protagonista aí do nosso filme, né? O nosso personagem principal. O Mathieu, ele tem um problema muito sério, pessoal, que a maioria dos ocidentais tem, né? Que eu chamo de síndrome de ocidentaloide. O que é a síndrome de ocidentaloide, pessoal? É basicamente uma palavra. Você pode resumir tudo com uma palavra: liberalismo. O liberalismo é o câncer do Ocidente. O que matou o Ocidente, pessoal, não foi marxismo cultural, não foi comunismo, foi o liberalismo. O liberalismo é responsável por todo tipo de destruição, degradação, subversão da nossa sociedade ocidental. É o liberalismo, tá ligado? Sem liberalismo não existiria feminismo, negrismo, gaysismo, nada dessas patifaria, entendeu? Tudo isso começa com o liberalismo. Tanto que a esquerda fora do Brasil, a esquerda no Ocidente, se chama de liberais. Eles não se chamam de trabalhadores, como o PT, Partido dos Trabalhadores, ou o pessoal partido socialismo e liberdade. Eles não colocam esses nomes lá. Eles vêm como liberais. Eles defendem ideias liberais. Né? E normalmente essas ideias liberais são ideias imorais. Né? Eles confundem liberalismo com imoralidade. Entendeu? E o problema do Mathieu é esse. Ele saiu da França, mas a França não saiu dele. Entendeu? Ele saiu do Ocidente, foi para a Rússia e levou o Ocidente e as ideias subversivas e imorais do Ocidente junto com ele para a Rússia. E isso condenou ele, né? Tanto que no início aí do vídeo, né, eu coloquei uma cena, um corte, né, de para mim, uma das melhores partes do filme que resume bem o que eu tô dizendo para os senhores, né? Que é o oficial russo, né, dando uma lição de moral nele, tá ligado? Pro francês tomar vergonha na cara e virar homem. E essa questão de virar homem é interessante, pessoal. No filme, o Mathieu, né, ele é casado, ele tem uma esposa e tem uma filha. E tem cenas específicas desse filme que, assim, pessoal, você vê a mentalidade do russo, cara, é outra coisa, pessoal. Tipo assim, o russo, mano, ele parece que é o último, assim, tanto homem quanto mulher, os últimos indivíduos brancos civilizacionais, tá ligado? Assim, sabe, que são pessoas sensatas, que são brancos sensatos, tá ligado? Você olha o branco na Europa, o homem branco, a mulher branca na Europa, eles vivem num outro contexto de mundo, cara. Preferencialmente o homem branco, cara. Tá ligado? Muito das coisas ruins que estão acontecendo no Ocidente, o principal culpado, cara, é a mulher branca. Sim, pessoal, a mulher branca, ela é um instrumento de subversão biológico para destruir as civilizações, tá? Até no vídeo sobre Cici Hypno, que é um vídeo aqui que eu falo sobre o filho do Elon Musk no canal, eu abordo essas questões, né? Isso só acontece porque o homem branco, eu já falei muitas vezes isso aqui no canal também, eu não quero ser repetitivo, mas é necessário, pessoal, a gente sempre abordar esse contexto, que o problema do homem branco é que o homem branco ele é muito tolerante com a mulher branca. O homem branco ele é obcecado pela mulher branca, ele ama demais a mulher branca. E por amar demais a mulher branca, ele abre concessões demais para a mulher branca. E a mulher branca se aproveita disso para transformar o homem branco no refém dela, né? E devido a isso, o homem branco aceita todo tipo de patifaria que a mulher branca faz, porque ele não quer perder o acesso à branquitude. E o Mathieu, ele vivia na França, saiu da França e foi morar na Rússia, tá? O filme, ele não explica tão bem isso, mas se você pesquisar a história real do personagem, do filme, depois eu sugiro que os senhores façam suas pesquisas, tá? No filme, eles não mostram e não falam muito sobre isso, mas é o seguinte, o Mathieu, ele tem a esposa dele, né? Ele é casado e tem uma filha. Só que ele foi para a Rússia já com o casamento dele numa crise, né? O que acontece? O Mathieu, quando estava na França, em Paris, com a esposa dele teve um caso extraconjugal. E o caso dela extraconjugal foi com um homem russo. E a esposa do Mathieu na vida real se envolveu com esse homem russo. Esse homem russo, ele voltou para a Rússia, né? E a mulher do Mathieu sugeriu a ele para eles se mudarem para a Rússia, né? Para abrir um centro cultural, pai, etc. E esse amante dela na vida real era da região de Irkutsk, na Sibéria. Então lá vai o Mathieu com a sua esposa para a Rússia. Só que o Mathieu, ele já sabia que a esposa dele, quando ela sugeriu morar na Rússia, que ela tinha um amante. E ele perdoou a traição, entendeu? Buscando salvar o relacionamento deles. Então, assim, a mulher dele traiu ele abriu uma concessão para ela, perdoou a traição da mulher e achou que indo para a Rússia eles viveriam felizes para sempre, né? Que era um recomeço. Só que chegando na Rússia, o que aconteceu? A mulher dele reatou um caso com um russo. Aí ele descobriu que o motivo deles irem para a Rússia foi porque o amante da mulher dele, nesse caso um russo, morava lá na região e ela estava dando para ele. E o que aconteceu com o Mathieu foi o seguinte: a mulher dele armou uma emboscada para o Mathieu, ela queria o divórcio, ele não queria se separar, depois de tudo que ele fez, né, a cagada que ele fez lá com a peça de teatro, isso consta como propaganda de homossexualismo. Ele propagou homossexualismo, tá ligado? Isso é crime na Rússia, tá ligado? Um país sério, você não pode ficar disseminando essas ideias sodomitas, tá ligado?
que é até um problema de segurança, né, na saúde pública, né, porque esse tipo de relacionamento dissemina doenças como HIV, né, que é uma doença que não tem cura, facilmente transmissível, né. A mulher do Mathieu foi lá e denunciou ele pra polícia, pessoal, por pornografia infantil. Na vida real aconteceu isso mesmo, por pornografia infantil. E que ele teria molestado a própria filha e agredido ela. Tudo isso, a mulher francesa fez tudo isso, a mulher dele, que era uma francesa, só pra botar ele numa cadeia na Sibéria e ir morar na França, voltar pra França com a amante dela, russo, pra viver com ele em Paris no apartamento deles, pra não ter que dividir o apartamento com ele. Olha, assim, mano, você vê assim, o homem francês, cara, a mulher francesa, cara, se vocês acham que a mulher brasileira, ela é uma merda com o homem brasileiro, cara, vocês não sabem, pessoal, como a mulher francesa, ela trata branco francês, cara. A mulher francesa, cara, odeia o homem branco francês, cara. Assim, pessoal, eu mesmo, cara, assim, eu odeio o francês. Odeio o francês, tá ligado? Assim, acho que o francês, cara, ele é culpado por quase todas as merdas que acontecem no Ocidente. Tanto, né, que até o Olavo de Carvalho falava isso. Quando uma merda ruim vai acontecer no mundo, acontece na França. Sempre acontece na França. Todo tipo de disseminação de ideias subversivas começa na França, pessoal. A França é um país, assim, cara, que tá na vanguarda de fazer merda, tá ligado? Todo tipo de merda começa na França, né? Principalmente esses bagulho de ambientalismo, né? De ecologia, né? Tem aquele o bagulho lá que o Trump quer sair fora, lá que o Biden colocou os Estados Unidos, se não me engano, é o Pacto de Paris, Protocolo de Paris, lá, que é um bagulho de ecologia, ambientalismo, que é proibir os Estados Unidos de usar combustíveis fósseis, tá vendo? Cara, toda essa patifaria vem da França, né, cara? O francês é um puta povo sojado, uns homens, assim, um bando de mulher vagabunda e um homem sojado. Mas o interessante, cara, é que tem uma cena desse filme que o Mathieu tá no quarto da filha dele e ele tá dançando com a filha dele e ele tá, tipo, pegando um negócio e colocando em volta da cintura dele pra fingir ser uma saia, tá ligado? Como se fosse uma saia. E ele tá com a tiara de orelha, tá ligado? De gatinho. E ele todo efeminado dançando com a filha dele, rebolando, pá. E tá passando a empregada deles, que é uma empregada russa. Se eu não me engano, o nome da empregada dele é que engraçado, pessoal, é Júlia. Igual a da menina da travesti siberiana, da Yulia, né? Em russo, Júlia é Yulia. Eles não usam J, eles usam Y. A empregada deles passa pela porta, vê eles dançando, né? Ele dançando com a filha dele. E a empregada olha aquilo e começa a balançar a cabeça, perplexa. Tipo, na cabeça dela, um homem, né, nesse caso um pai, ele deveria passar pra filha uma imagem de quê, pessoal? De virilidade, de força, de dominância. Sabe? Porque é isso que a filha vai buscar no homem. Um homem forte, um homem másculo, um homem rústico, viril. Mas não, ele está passando pra filha dele uma imagem de homem o quê? Emasculado, efeminado. Você entendeu? E normalmente isso é coisa, cara, de homem cacau, de homem branco fazer esse tipo de coisa. É por isso que a mulher branca não respeita o homem branco. O problema está em casa. Esses pais efeminados, esses pais emasculados, esses pais que parece que têm vergonha de impor nas suas filhas uma imagem de homem viril, de homem másculo, entendeu? E não é à toa, por exemplo, a esposa do Mathieu, no filme, ele sabia que a esposa dele estava traindo ele e ele perdoou ela. Cara, a primeira coisa, pessoal, tem uma frase do Dom Sandro que o Dom Sandro ele define muito bem, isso foi num vídeo bem antigo dele, o que é ser corno, o que significa ser corno. Pessoal, corno não é o cara que é traído. Corno é o cara que ele é traído, ele sabe que foi traído e ele aceita continuar com a mulher para salvar o casamento. Isso é o corno. Porque na cabeça dele ele acha que isso foi um deslize, né, da mulher, não foi culpa dela, ela foi seduzida. O corno ele coloca a mulher sempre como vítima, o homem como vilão. E ele quer salvar o casamento dele, então ele dá uma segunda chance. Só que ele não percebe o quê? No momento que ele faz isso, a mulher já não vai ver ele como uma figura de autoridade, uma figura de respeito. Tanto que tem uma cena do filme que o Mathieu tá num restaurante russo com a mulher dele lá, e ele fala pra mulher dele, tipo, dele tem um segundo filho. E a mulher dele, tipo, vê a cara assim com nojo, sabe? Porque assim, e ela diz, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Não vai acontecer porque ela não sente mais nada por você. Ela meio que deixa subentendido ali na cara dele, ele percebe que ele tá no restaurante e ela tá com o celular e o celular não para de tocar. Ela tá o quê? Conversando com a amante dela. Aí naquela hora ele sai do restaurante, eles têm uma discussão fora do restaurante, e a mulher dele fala, olha, eu não amo mais você, eu não quero ter mais nada com você, e eu vou voltar pra França. Aí eles discutem lá, e o Mathieu, né, como todo belo corno ocidental, né, ocidentaloide, ele pede desculpa pra mulher, fala que vai melhorar, que ele perdoa ela de novo, que eles podem tentar de novo, ser uma família, ser marido e mulher. Tipo, a mulher não quer você, cara. Você entendeu? Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que recentemente, pessoal, tem muito filme, cara, mas muito filme assim,
de mulher francesa se relacionando com homem russo na França. Tem muito filme francês disso, da mulher francesa infeliz, da mulher francesa encalhada, e a mulher francesa vai lá e ela... Normalmente, assim, quando a mulher francesa ela é velha e encalhada, nos filmes franceses elas vão ser muito representadas por uma mulher branca com um homem negro. É sempre assim. Quando a mulher é uma mulher, tipo, carreirista, bem-sucedida, ou uma mulher jovem, ela sempre vai ser representada no filme francês no relacionamento com não francês, com o homem russo, o homem branco russo. Há no cinema francês uma obsessão da mulher francesa pelo homem russo. A mulher francesa, ela gosta muito do homem russo, tá ligado? Porque ela vê no homem russo tudo que o homem francês não é. Quando eu falo francês, tá, pessoal? Eu tô falando um homem europeu, tá? Não tô falando do francês lá que tem a cidadania que é naturalizado, que vem lá de alguma colônia, ex-colônia da França na África. Esse cara não é francês. Ele só tem um passaporte, um rabisco lá que diz que ele é francês, mas ele não é francês. Não tô falando do Pogba, não tô falando do Mbappé, tá ligado? Não tô falando do Dembélé, tô falando do francês de verdade. Tipo o Griezmann, sabe? O francês de verdade. Tipo o Giroud, francês de verdade. É isso que eu tô falando. A mulher francesa, ela tem um geriza no homem francês. E ela vê no homem russo tudo que ela gostaria de ver no homem francês. O homem russo, ele é mais másculo, é mais viril, é mais rústico. Ele, como pode dizer pra você, ele é troglodita, tá ligado? A mulher francesa tem uma visão de homem, não é essa visão do homem moderno, desconstruído. A mulher francesa, ela fala que quer isso, mas na verdade ela não quer. Ela quer o homem branco, rústico, tá ligado? Viril, violento, agressivo. É desse tipo de homem que a mulher francesa gosta, tá ligado? Por isso você vê tanta mulher francesa dando pra imigrante, tá ligado? Porque normalmente esses caras vão vir de países mais patriarcais e ele tem uma visão mais ortodoxa da função da mulher na sociedade. E tem um filme que eu assisti, se não me engano foi em 2021, foi em 2022, eu assisti um filme chamado Pura Paixão. Esse filme, pessoal, ele é muito bom esse filme. Conta a história, é baseado em fatos reais também. Conta a história de uma professora universitária, recém-divorciada, que certo dia ela conhece um diplomata russo. E ela se apaixona por esse diplomata russo, ele é casado, né? Cara, e o russo vai dar um chá de pica na francesa, que deixa a francesa maluca da cabeça, a mulher fica doida, a pessoa endoida. Que quando o russo não quer mais nada com ela e ele volta pra Rússia, ela entra em estado vegetativo. Ela para de comer, para de tomar banho, tipo, ela entra em estado vegetativo, ela quer morrer. A vida dela não faz mais sentido. Ela virou uma viúva de alfa, né? Que os caras chamam de alpha widow, né? Porque ela teve um homem de verdade na vida dela, um homem que ela nunca teve. Aí no filme, quando você vai ver o ex-marido dela, que é um francês, o cara é todo sojado, mano, tá ligado? É um cara sojado, o filho dela é sojado, tá ligado? O homem francês, cara, ele não. Cara, ele é muito beta, cara, ele é muito emasculado, sabe? Ele é tipo Macron. Ele é baixo, é fraco, é emasculado, é em sua maioria esquerdista. Então, assim, cara, é um nojo de homem, cara, é um nojo de homem. Um outro filme também, que tem uma mulher francesa se envolvendo com um homem russo, é o filme da Camille Rouet, que é uma atriz francesa, que é uma ex-modelo, inclusive ela já deu até pro Leonardo DiCaprio, chamado Paixão Sufocante. Olha que engraçado, né, pessoal? Um filme se chama Pura Paixão, o outro Paixão Sufocante, na qual a menina ela faz parte de um time de nadadoras e ela se apaixona pelo técnico dela russo. Olha só, pessoal, o homem russo, ele é o fetiche da mulher francesa, tá? Não é o homem negão, não. É o homem branco russo, tá ligado? Se você ser um homem branco russo na França, cara, você come mulher pra caralho. Eu tava vendo esses canais militar russos, os caras falam isso, cara. Falam assim, pô, mano, você vai na França, as mulheres francesas brancas te tratam como rei, cara. Tipo, todas querem dar pra você porque você é russo. Porque ela olha pra você, ela, tipo, o sonho da mulher francesa, hoje em dia, pessoal, é ir embora da França e morar na Rússia, em Moscou, em São Petersburgo. É o sonho hoje de toda mulher francesa. Inclusive, tem um canal de uma francesa bem famosa no YouTube hoje em dia, que ela mora na Rússia, ela grava vídeo em francês. Gabrielle Devusier, é o nome dela. Vou até colocar o link aí para os senhores na descrição, caso seja do interesse dos senhores assistirem algum vídeo dela. Mas vou deixar a imagem aí na tela para os senhores verem. Ela é francesa. E ela namora um russo, tá ligado? Ela falou que o sonho dela era sair da França, porque a França não é mais da França, ela não se sente segura na França, e ela, por ironia do destino, acabou conhecendo a Rússia, se interessou pelos valores da Rússia, e veio morar na Rússia com o homem russo que ela conheceu. Lembrando, pessoal, o homem russo, em média, ele é 3, 4 vezes mais pobre do que o homem francês, cara. E o homem russo, tipo, tá comendo geral mesmo sendo pobre, tá ligado? Diferente do francês. O francês, quando ele sai da França pra ir morar, por exemplo, na Rússia, ele tá indo pra Rússia porque na França ninguém quer ele, cara. A mulher francesa não quer o francês branco, porque ele é fraco, ele é sojado, tá ligado? Ele é beta, ele é romântico, bobalhão, feminista, mangina. Tem um outro filme também muito bom,
O nome do filme é Girl, ou Garota. No Brasil, você vai achar o filme como Ela. É um filme francês que conta a história, se não me engano, de um rapaz que decidiu virar transexual, uma bailarina transexual. Foi a primeira bailarina transexual lá no bagulho lá da França, lá. E conta a história dele, né? O processo de transição, pai, etc. E tem uma cena do filme que ele mora no subúrbio, né? Da Bélgica. Né? O filme é francês, mas é ambientalizado na Bélgica. E no subúrbio que ele mora, né? A travesti começa a sentir atração por um garoto. E o garoto, que ela começa a sentir atração, ele não é um garoto belga ou francês. É um garoto russo. Então, assim, o molequinho viu o travesti. Aí tem uma cena lá que o travesti convida o russo pro apartamento dele, bota o russo no sofá e começa a mamar. Começa a mamar o russo goza na boca do Veveco. Você vê, o sonho do francês médio é virar mulher pra dar pro russo. Então, assim, o francês ele tem uma obsessão pelo homem russo, cara. Não é à toa que você vê o Macron com essa obsessão com Putin. Pô, o país que mais colocou sanções contra a Rússia foi a França. Eu acho que esse problema que os franceses têm com o russo é por causa do Napoleão, tá ligado? Quem não lembrou, o Napoleão, cara, ele saiu da França, foi até a Rússia com 1 milhão de soldados, cara, se não me engano. Ou foi 500 mil soldados, eu não lembro bem. Eu sei que quando ele voltou pra França, ele voltou com 13 mil soldados. Cara, o maluco ele foi tipo com 1 milhão, meio milhão de soldados e voltou com 13 mil pra casa. Todos morreram, tá ligado? No caminho até o Napoleão ele chegou bem pertinho de Moscou. Quando ele chegou perto de Moscou, o exército inteiro morreu, tá ligado? Aí ele voltou pra trás, ele tomou no cu. Tipo assim, quem destruiu o Napoleão foi a Rússia, cara. Tá ligado? A Rússia botou o anão do Napoleão pra mamar. E outra, o pai do Nicolau, tá ligado? Lá, o último Romanov vivo, né? Que foi executado lá em Ekaterinburg, com as 4 filhas lá. Eu até lembro o nome das 4 filhas. Olga, Tatiana, Maria e Anastasia. O pai do Nicolau, cara, ele era considerado o cara mais shed, pessoal, da Europa. O cara tinha, se não me engano, era 2 metros e 6 de altura, ou era 2 metros e 7 de altura. O cara era grande, pô, o cara era um portão. Ele era bombado, então assim, ele era muito grande e muito forte. Ele era o monarca mais alto da Europa e ele era o mais forte da Europa, cara. Tipo assim, ele era muito grande mesmo. E o pai do Nicolau, ele passava a vara em geral. Todas as princesas queriam dar pra ele, principalmente as francesas, tá ligado? As mulheres francesas tudo queriam dar pra ele, porque ele era um cara bonito e grande. E o francês era baixo e feio. O filho dele, cara, muito bem. O Nicolau, ele foi muito influenciado pelas ideias liberais francesas. O filho dele, ele estava tão ocupado, sabe, tentando cuidar do império, do povo russo, que ele deixou de lado o filho. E o filho dele acabou sendo, sabe, doutrinado por ideias liberais. E o que matou o Nicolau e o que botou fim na família Romanov foi o liberalismo francês. O mesmo liberalismo francês que chegou na rainha Caterina, a Grande, né? A rainha Caterine, cara, ela era uma rainha obcecada pela França. Ela queria que tudo na Rússia fosse francês, cara. Ela normalizou relacionamentos não monogâmicos, sabe? Ela normatizou bigamia, tipo assim, mas só pra mulher, homem tinha que aceitar ser corno, sabe? Tudo isso veio da França. Outro exemplo de que, cara, tudo de ruim vem da França, pessoal. O Hirohito, cara, o imperador do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, cara, você tinha que ver o pai do Hirohito. O pai do Hirohito, cara, era um merda, mano. Um merda. Eu até recomendo que vocês assistam. Eu acho que é no Spotify. Aqui no YouTube também deve ser. Coloque aí, Menefrego, Japão. Ele tem um conteúdo muito bom, pessoal, sobre Japão, que ele conta a história do Japão, ele resume a história do Japão em 3 horas. Em 3 horas e 2 minutos. Ele fala do pai do Hirohito. O pai do Hirohito, cara, ele era obcecado pela França. Ele não falava japonês, só falava francês, e ele só comia comida francesa, não gostava de comida japonesa. Tipo, ele só queria usar uniforme francês, nada de uniforme japonês, tá ligado? Cara, ele era obcecado por tudo que era da França. O que aconteceu? Ele criou um filho sojado, que foi o Hirohito. Hirohito, cara, foi o primeiro incel, homem herbívoro do Japão, é o Hirohito, cara. Tipo, mano, você vê, a França, cara, ela tem um poder, parece que é através do liberalismo dela, dessas ideias liberais, de corromper todas as sociedades do mundo. Aonde as ideias liberais francesas chegam, elas corrompem as instituições e destroem os povos, tá ligado? Destrói tradição, cultura, valor. Cara, eu acredito fielmente nisso. O anticristo vai vir da França. O anticristo é francês. Ele é francês. Só pode ser francês, cara. Que assim, é uma merda a França. O pessoal fica falando, os Estados Unidos é a pior ameaça pro desenvolvimento do Brasil. Cara, eu discordo plenamente.
O problema do Brasil não é os Estados Unidos, cara. O pior empecilho do Brasil, o calcanhar de Aquiles do Brasil é a França. Cara, a França, ela adora queimar o filme do Brasil no mundo todo, cara. No mundo todo é assim, cara. Por exemplo, esse negócio da Mercosul para negociar produtos agrícolas do Brasil na Europa, com a União Europeia. Todos os países da União Europeia, Holanda, Alemanha, Áustria, votaram a favor desse negócio do Brasil, tá ligado? O Brasil começar a negociar seus produtos na União Europeia livremente. A França foi lá e boicotou. Só precisou a França bater o martelo, subornar os outros países e pronto. Boicotou o Brasil e ferrou o Brasil, o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque o agronegócio francês, pessoal, ele vive de subsídio do governo. Se não tiver subsídio do governo, o agronegócio francês ele quebra. O agronegócio francês ele é insustentável. Tá? Quando eu falo que é insustentável, estou falando do agronegócio francês que é dirigido pela agricultura familiar. A agricultura familiar na França, cara, ela é inviável, muito diferente do Brasil. Quando a gente vê o agronegócio no Brasil, mais de 50% das empresas são gerenciadas por agricultores familiares. São empresas, companhias agrícolas familiares, extremamente lucrativas e produtivas, diferente da França. O brasileiro na agricultura, pessoal, a gente é tipo chinês, vendendo produtos manufaturados. O produto manufaturado chinês está em todo lugar do mundo. Por quê? Porque ele é barato. É barato e é bom. Não tem mais essa de produto chinês é porcaria, é xing ling. Não é, cara, é bom. Tá? Você pega iPhone, Samsung, são todos feitos na China, cara. Nada desses telefones, celulares, esses produtos que têm muito valor agregado, são feitos no Ocidente. Se fossem feitos no Ocidente, com essa burocracia que a gente tem, com as regulamentações, cara, celular seria inviável de comprar. Celular seria bem de luxo. Mas por causa da China, é algo hoje barato. É barato e acessível ao bolso de qualquer pessoa, né? Igual o produto agrícola brasileiro. O produto agrícola brasileiro, ele é acessível. O pessoal compra do Brasil porque o nosso produto agrícola, ele é barato. O nosso café é barato, o nosso queijo é barato. Tá ligado? Até o vinho brasileiro, que não é lá essas coisas, tá vendendo muito lá fora, os vinhos gaúchos. Porque é barato e é bom. Você vê os árabes, quando eles querem comprar, acho que é frango do Brasil, eu ouvi dizer que os árabes, quando vão comprar, o corte do frango tem que ser virado para Meca. Então o Brasil, ele vem, né, na contramão da França nesse sentido, vendendo produtos agrícolas de ótima qualidade abaixo do custo do produto francês. O francês mais pobre, porque se ele tivesse recursos financeiros para consumir o francês, ele consumiria, mas ele não tem. Então ele acaba consumindo o quê? Pagando mais barato, consumindo um produto brasileiro e comprando o dobro, o triplo. E quando ele vai comprar do compatriota francês dele, ele só consegue comprar um. Você entendeu? O principal obstáculo da França no século XXI, principalmente no mercado agrícola, do agronegócio, é o Brasil, cara. É o Brasil. Se o Brasil avança na União Europeia, o Brasil ele quebra a agricultura familiar francesa. E você vê assim, a França é um país atrasado, pessoal. A França não tem muitas indústrias. Quando você viaja para a Alemanha, você sai do interiorzinho de algum país da Europa, tipo da França. A França passa pela Alemanha. A Dinamarca passa pela Alemanha. A Polônia passa pela Alemanha, né? Até a Holanda passa pela Alemanha. Quando você vai para o interiorzinho da Alemanha, sempre que você estiver andando com o seu carro, você vai achar alguma fábrica. Sempre vai ter uma fábrica, uma indústria, vai ter alguma coisa. No meio do nada, o alemão vai estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, na França ou na Espanha, com carro, no meio do nada, no interiorzão, é só mato. É só mato, é ovelha, é pastos. Não tem indústria. Esses países não produzem nada, tá ligado? Então você vê vaca, você vê ovelha, você vê pastos e mais pastos, flores. Você não vê indústria. Quando você vai para a Alemanha, você vê fábrica para todo lado. E isso, por exemplo, você vê muito, por exemplo, na Suíça. Quando você vai para a parte da Suíça alemã, você vai achar o quê? Várias empresas de engenharia e de química. Quando você vai para a parte da Suíça, que é francesa, você vai achar muitas empresas de alimento e brandy. Né? Por exemplo, a Nestlé. A Nestlé ela foi fundada na região da Suíça, que é uma região francesa, que é uma região de laticínios. Genebra, por exemplo, que é a capital da Suíça francesa, ela é conhecida pelo quê? Por produzir 80% de todos os relógios da Suíça. Pelo que a Suíça é conhecida no mundo, pessoal? Pelos bancos, né, e pelos relógios, né, principalmente pelos relógios, né, o branding, né, você vê, os franceses, eles vivem disso, eles vivem de branding, vender relógio de 700 mil euros, tá ligado? O relógio, para fazer um relógio de 10 mil euros, eles vendem por 700 mil, tá ligado? Eles vivem disso, eles vivem de branding, eles vivem para ofertar uma demanda de quem tá no topo,
Então eles pegam uma parcela pequena da sociedade, eles nunca pegam uma parcela grande da sociedade, né? Tanto que isso, né, quase quebrou, né, a indústria de relógios na Suíça no início dos anos 70, porque teve a crise do quartz, né? A crise do quartz veio com aquele relógio, se não me engano, da Casio. Os japoneses foram o primeiro país do mundo a lançar o relógio automático, né, com ponteiro digital. E isso quebrou o mercado de relógios da Suíça, né? Quebrou. E foi nessa época que surgiu empresas como a Seiko, a Citizen, a Oriente, a Casio, né? E o mercado de relógio suíço ia quebrar, até que veio um libanês, né? E criou, né, um grupo lá de empresas de relógio, que hoje é um guarda-chuva cheio de empresas, se não me engano é o grupo SWAT. Quando você sai, por exemplo, da Suíça francesa, você vai, por exemplo, à Suíça italiana. A Suíça italiana ela é conhecida pela indústria bancária. Por quê? Porque a parte da Suíça italiana ela faz divisa com o norte da Itália. No norte da Itália, quem vivia naquela região era a família Médici. Todo o norte da Itália pertencia à família Médici. A família Médici é a primeira família de banqueiros ultramilionários do mundo. Eles foram os caras que financiaram o renascentismo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos esses caras, esses artistas, tipo aquela Capela Sistina, foi tudo financiado com dinheiro desses banqueiros chamados Médici, que já morreram e eles trocaram de nome. Hoje em dia não são mais Médici. Hoje em dia eles seriam a família que é dona da Fiat. A família que é dona da Fiat são descendentes dos Médici, tá ligado? E aquela região ali da Suíça italiana era território dos Médici. E ali é uma região bancária muito próspera e muito rica, mas ninguém sabe disso. Ali é uma região para guardar dinheiro do Vaticano, para ganhar dinheiro do crime, guardar dinheiro do crime organizado. Muitas empresas italianas deixam suas sedes, as suas empresas na Suíça italiana, enquanto deixam as fábricas na Itália para não sofrer dupla tributação. E assim eles têm maiores lucros, né, e distribuir mais dividendo para os seus acionistas. Então você vê, né, cada região da Suíça ela pega uma característica de um povo. Então, para acabar o vídeo aqui, né, não quero deixar esse vídeo muito longo. Como eu disse anteriormente, eu quero que os senhores assistam o filme. O problema do Mathieu foi esse. Foi que ele saiu do Ocidente, mas ele não tirou o Ocidente dele. Ele foi com essas mesmas ideias liberais, essas ideias, tá ligado, de jagunço, de ficar defendendo gaysismo, liberalismo, né? Tanto que o russo depois vai lá e dá uma lição de moral nele. Fala da tolerância. Eu sempre falo disso aqui no canal, pessoal. O problema do Ocidente é a tolerância. O que tá matando o Ocidente, pessoal, não é marxismo cultural, cara. É a tolerância do cristianismo ocidental. O cristianismo ocidental tá matando o Ocidente. Je me prends pour un type qui est innocent et qui demande de l'aide à son ambassade, voilà pour qui je me prends. En tout cas, les Russes semblent convaincus de votre culpabilité. C'est quand même dingue que le FSB mette autant d'énergie pour faire tomber un simple directeur d'Alliance française. Pourquoi? Attendez. Vous me demandez pourquoi, vraiment, là? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Comme ça, pourquoi? Et qu'est-ce que j'en sais de pourquoi, moi? Je sais pas pourquoi. Parce que j'aime pas la chasse, parce que je me déguise en princesse quand je joue avec ma fille, parce que j'aime regarder des spectacles où il y a deux hommes qui s'embrassent, parce que vous leur avez pas fourgué les putains de porte-hélicoptères, je ne sais quoi, parce que j'ai dansé avec la belle-fille d'un type du FSB, voilà pourquoi. Je sais pas, parce qu'ils détestent ce que je suis, ils aiment pas ce que je suis, voilà pourquoi.